Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Unity e na aula de hoje nós trataremos sobre as ferramentas básicas da Unity. Bom, iniciaremos com as estruturas de visualização, que podem ser alcançadas, acessadas através dessa opção aqui no canto superior direito. E através dela a gente tem as várias opções que já são padrão da Unity e a gente pode alterar como as abas da Unity do programa vão se posicionar, certo? Então aqui vocês podem escolher diversas opções, aqui fica melhor para vocês, mas usualmente é preferível que a gente use essa default, que ela aparentemente fica mais limpo, né, o visual. Certo, agora dando procedência, falaremos sobre os objetos e o sistema de hierarquia, que é localizado aqui nesse canto esquerdo. Certo, a gente pode instanciar qualquer tipo de elemento, clicando com o botão direito nessa parte cinza e, por exemplo, eu vou colocar mais um cubo, certo? Esse primeiro aqui eu vou apagar e nesse outro aqui eu vou colocar um pouco para cima só para a gente visualizar melhor. Então, o Unity aqui, ó, ele já instanciou para a gente a cena, que seria aquilo que o jogador vai ver, aquilo que vai ser mostrado no seu projeto quando você executar ele. Ele também vai colocar a sua main camera, que seria aquilo que vai ser mostrado quando você executar o seu projeto, o seu jogo. Uma luz, certo? Para ele iluminar os objetos que vão estar no seu projeto. E aqui o cubo que eu tinha colocado. No sistema de hierarquia, a gente vai trabalhar com um sistema de objetos pais e objetos filhos. Ou seja, se eu arrastar, por exemplo, aqui o meu elemento cubo, o meu objeto cubo para dentro da main câmera, o cubo se torna filho do pai dele, que seria a câmera principal. Então todas as propriedades que forem mudadas na main câmera também serão mudadas no cubo. Ou seja, se eu arrastar a câmera, vocês podem ver também que o cubo se mexe junto com ela. Agora, se por um acaso esse cubo não fosse filho, se eu mexesse somente a câmera, só a câmera que mexe. Estão vendo? Estão vendo? Então, esse sistema de hierarquias funciona assim. Todo elemento filho, ele recebe as mesmas propriedades de mudança que ocorrerem no pai. Dito isso, agora falaremos aqui sobre essas abas que ficam nesse canto aqui superior. Primeiro temos a aba cena, que seria aquilo que a gente vai ter dentro do nosso projeto, que a gente pode visualizar aqui em um âmbito 3D. Essa ferramenta aqui desse olho que ela pode ser acessada através do Alt ou então do botão direito do mouse. E também vocês podem andar, ou seja, mexer a câmera de visualização através das teclas WASD. E se vocês apertarem em conjunto Shift, ele anda um pouquinho mais rápido. Apenas por efeito de rotação da visualização, certo? Então aqui a gente tem essas ferramentas onde a gente pode modificar ou alterar as propriedades da câmera que a gente está visualizando ou então dos objetos que já estão instanciados aqui dentro do nosso projeto. Que essas opções, essas ferramentas, elas podem ser acessadas pelas teclas de atalho Q, W, E, R, T e Y, ou simplesmente clicando aqui em cada ferramenta, certo? A primeira ferramenta é essa mãozinha. Ela serve para você mudar a posição da sua câmera que você está conseguindo ver os seus objetos dentro da sua cena, certo? Então ela é simplesmente para mover e ficar melhor a sua visualização. A W seria aquela que seria responsável pela movimentação da posição dos objetos, ou seja, você pode aqui movimentar em Y, que vocês podem se orientar através desses eixos aqui, então em Y, em X ou em Z, certo? E esse eixo de rotação aqui é simplesmente para vocês mudarem a posição da visualização, certo? Então se eu colocar em Y, ele vai olhar no eixo Y, somente em Y, em X e em Z. Aí vocês escolham a que fica melhor para vocês. Eu vou aqui deixar num ângulo melhor de visualização, certo? Então, agora partiremos para a próxima, que seria a que pode ser acessada pela tecla de atalho E. Esses seriam os ângulos do meu objeto, certo? Então, se eu movimentar aqui, ó, através desse eixo amarelo, ele está mudando os ângulos em Y. No eixo vermelho, os ângulos em X, e no eixo azul, os ângulos em Z, certo? Então, ele está girando o meu objeto. O R seria a escala, né, do meu objeto. Então aqui eu posso aumentar a escala em X, Y e Z, certo? Aqui a próxima seria o T, né? O T, ele
meio que amplia em diversos eixos, tá vendo? Diversos eixos em conjunto, conforme eu mexo com essas quatro bolinhas azuis, certo? E a ferramenta que pode ser alcançada pelo atalho Y seria um conjunto de todas as outras ferramentas, ou seja, eu posso mover, né, o meu objeto através da posição, eu posso modificar a orientação dele através dos ângulos, também posso modificar a escala dele, e também a novidade seria esse quadradinho branco aqui dentro, onde ele aumenta a escala nos 3 eixos ao mesmo tempo. Certo, agora aqui, partindo para a aba Game, isso seria a visualização da main camera, ou seja, aquilo que o jogador ou que as pessoas que vão estar assistindo seu projeto vão ver quando ele for gerado um executável, certo? Então aqui seria a visualização da main camera, e se eu rodar, vocês vão ver que vai ser essa mesma visualização. Como a gente não fez nada, ele não vai modificar em nada, não vai acontecer nada, apenas vai ficar estático o meu objeto que eu coloquei aqui. Agora, partindo para a aba Asset Store, aqui a gente vai ter a loja da Unity, onde vocês podem baixar templates em 3D ou 2D, de pessoas que já modelaram esses objetos, e aqui você encontra tanto templates pagas quanto gratuitos, e vocês podem baixar esses objetos através aqui da própria Unity. Bom, voltando agora para a nossa aba Cena, a gente vai falar sobre essa ferramenta aqui do Inspector. Ele geralmente fica aqui no canto direito e ele vai mostrar todas as propriedades do determinado objeto que estiver selecionado. Como eu estou selecionando aqui o meu objeto cubo, ele vai mostrar as opções para o meu objeto cubo. Então, aqui vocês podem mexer com as várias propriedades desse meu objeto. Inicialmente, a gente vai mexer somente com esse transform, que seria o básico para a gente instanciar um elemento, um objeto dentro da Unity, certo? Então aqui a gente vai ter a posição que a gente pode modificar através do mouse ou simplesmente colocando um valor aqui, certo? Então a gente pode mexer com a posição dele, com a rotação dele, com a escala dele. Bom, então digamos que vocês já fizeram uma configuração aqui, mexendo com todas essas propriedades, que a gente vai tratar mais a fundo em outras videoaulas, e vocês querem guardar esse objeto para que ele se torne algo padrão, ou seja, vocês podem usar esse objeto com as determinadas propriedades que vocês já criaram e criar outros objetos além desse. Então, para fazer isso, o que vocês precisam é arrastar esse objeto que vocês já modificaram e querem determinar um padrão e arrastar aqui para a aba Assets. Na aba Assets, inclusive falando dela, aqui a gente vai encontrar todas as coisas que a gente importar. Então, como a gente arrastou aqui o nosso cubo para a aba do Assets, ele virou um prefab, ou seja, ele virou um objeto padrão com as determinadas características que a gente já tinha modificado antes. Então, se eu arrastar novamente aqui para a aba dos objetos, ele vai criar um novo cubo com as mesmas propriedades do anterior. Certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo sobre as ferramentas básicas da Unity. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem um curtir aí se gostaram e se liguem nas nossas próximas videoaulas. Até mais!